Eu sou Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e de matemática, e hoje vou fazer um vídeo aqui resolvendo 10 questões da parte do raciocínio lógico que envolve aquela ideia de saber se a sentença é aberta, fechada, se a proposição é simples ou se ela é composta. Eu já até fiz aqui um vídeo antes de explicação da teoria desse conteúdo, então antes de assistir esse vídeo aqui das 10 questões, veja lá que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. O vídeo está com o título de Aula Express 1. Vou colocar a descrição aqui, aí você assiste lá antes de resolver essas 10 questões aqui comigo, para depois não ficar enchendo o saco, reclamando, falando, ah meu Deus, raciocínio lógico é difícil demais. Você vai ver que é muito mais fácil do que o que parece. Então, para você não ficar viajando aí, sem entender nada do que eu estou falando, assiste o vídeo primeiro e bora aí para as questões. Bom, antes que eu esqueça aqui de mencionar, né, eu tenho um Instagram que eu coloco várias dicas de raciocínio lógico também, então me segue lá para não ficar por fora, né? Prof. Helder Monteiro, tudo junto. Tem até uma apostila que eu também fiz de raciocínio lógico, que eu até comentei lá no Instagram. Então, se tiver interesse, é uma apostila bem resumidona aí com as principais matérias de raciocínio lógico. Para não perder tempo, bora começar aqui as questões, né? A primeira de todas aqui, eu tentei pegar as mais recentes. Ó, julgue o item que se segue a respeito da lógica proposicional. No livro, né? Aliás, a sentença. No livro dos Heróis da Pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Ele disse que é uma proposição simples. Então, ó, realmente a gente tem uma proposição, porque é uma frase que dá para julgar sendo verdadeira ou falsa. Faz sentido julgar. E aqui agora a gente tem que pensar na ideia da questão. Ó. No livro dos Heróis da Pátria consta, que é o verbo aqui da questão, o nome de Francisco José de Nascimento. Então a frase, na verdade, é até aqui, o restante é só o complemento, né? O Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Então a ideia central da frase, na verdade, é até aqui. O restante só está complementando a ideia principal, é realmente só uma ideia, né? No livro consta o nome de Francisco, essa que é a ideia principal. Então realmente é uma proposição simples, tá certa? E a primeira questão. Bora para a próxima. A sentença, é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. Essa daqui já está completamente errada, porque isso não é uma proposição. Porque eu tenho uma frase interrogativa e as sentenças interrogativas são classificadas como abertas. Proposições são só sentenças fechadas. Essa daqui não tem nem como julgar. Então, próxima aí. Avalie as afirmações a seguir a respeito das proposições e seus valores lógicos. A frase 2 mais 3 é maior do que 7 é uma proposição, né? Realmente é uma proposição, tá certo? Ele está dizendo que é uma proposição verdadeira. Só que isso aqui está errado, porque ela não é uma proposição verdadeira, ela é uma proposição falsa. Porque 2 mais 3 não é maior do que 7. Ela é uma proposição, só que ela não é verdadeira. A próxima aí, a frase Josimar é alto e Cleiton é magro, é uma proposição composta. Ó, realmente essa daqui está certa. Então a primeira está errada, a segunda está certa. A segunda, você tem duas ideias. Josimar é alto é a primeira, Cleiton é magro é a segunda. As duas são proposições, estão ligadas aqui pelo E, então realmente é composta mesmo. A frase Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo é uma proposição. Ó, cuidado com essa daqui. A proposição não é o que está certo. A proposição é se dá para julgar ou se não dá para julgar. Deu para julgar a proposição, a frase, não interessa se é verdadeiro ou falso, então é proposição. Então sempre que der para julgar é proposição. Aí as duas que estão certas são a 2 e 3, estava aqui na letra D, só para marcar aqui. Próxima. Das frases abaixo, a única que representa uma proposição vai ser qual das opções? Então a primeira começa com que frio, que é uma sentença exclamativa, né? Exclamativas são sentenças abertas, porque dá uma ideia de emoção. Aí a próxima, não tem como julgar, né? Você foi à aula ontem? Sentenças exclamativas também, aliás, interrogativas, né? Também são sentenças abertas, porque não tem como você julgar perguntas. A próxima, Carlos é um menino alto. Aqui, ó, você tem um sujeito e tem um predicado. Então essa é uma sentença fechada, que também é chamada de proposição. Então a nossa proposição é a letra C. E a última fala, né? Ele trabalhou durante o evento ontem. Esse ele aqui está totalmente vago. Como eu não sei quem é o sujeito, dependendo da pessoa pode ter trabalhado, dependendo pode não ter trabalhado. Então eu não sei nem quem é o sujeito, não consigo julgar. Por isso que é uma sentença aberta. Próxima aí.
Leia as frases abaixo sobre a lógica proposicional. A primeira, a frase hoje está chovendo é uma proposição. Já está errada porque aqui é uma interrogação e frases interrogativas são sentenças abertas, não são proposições. A outra, a frase o triplo de 3 é igual a 8. É uma proposição. Realmente é uma proposição. Não quero saber se é verdadeiro ou falso. Dá para julgar, então é uma proposição sim. Tá certo a segunda. Terceira, a frase o número natural é divisível por sim. Então até aqui eu tenho uma proposição. Se e somente se o seu último algarismo é 0 ou 5. Então eu tenho outra proposição. Trata-se de uma biimplicação. O se e somente se, que é representado pelaquela setinha dupla, ele é um se então indo e um se então voltando. Se o se então é uma implicação, aqui eu realmente tenho uma biimplicação. São duas implicações, indo e voltando. Beleza. Isso aqui a gente, na verdade, estuda um pouco mais para frente no raciocínio lógico, só que como tem sentenças abertas e fechadas aqui no meio, eu estou trazendo essa questão. A frase Maria é uma ótima estudante ou é rica é uma conjunção. Conjunção é o conectivo e. E aqui ele me deu o conectivo ou. Então, está errada essa daqui. Bom, das frases aqui, né, só a 2 e a 3 estão corretas, que era a letra D. Agora, olha como é que as questões são repetidas. Da mesma banca. A frase amanhã é terça-feira diz que é uma proposição. Essa primeira já está errada, porque é uma sentença aberta por se tratar de uma frase interrogativa. Aí a segunda, a frase São Paulo é a capital do Brasil. Não quero saber se é verdadeiro ou falso. Ele está dizendo que é uma proposição. Então, tá certo. Dá para julgar que é falso. Então, é proposição. A frase 4 é maior do que 1 é uma proposição aqui na primeira. Se somente se 1 for um número menor do que 4. Outra proposição. Trata-se de uma biimplicação. Igual à questão anterior. Eu tenho um se somente se, que é um se então indo e voltando. Então, são duas implicações. Então, tá certa mesmo. A frase hoje está muito frio ou é sábado. Diz que é uma disjunção. Realmente o ou é uma disjunção, então essa daqui está certa. Aí a opção correta aqui, 2, 3 e 4 estão corretas, letra B. Outra da mesma banca ainda. A frase que horas são é uma proposição, já está errada, porque é uma sentença aberta por ser interrogativa. A frase dobro de 2 é igual a 6 é uma proposição, realmente é uma proposição. Não interessa se é verdadeiro ou falso, mas é uma proposição porque dá para julgar. A frase Ana pode dirigir, se e somente se, de novo aqui o se e somente se, ela não beber. Trata-se de uma biimplicação. De novo, se e somente se são duas implicações, então tá certo. A frase hoje está fazendo muito calor ou é domingo. É uma conjunção, já está errado, porque conjunção é o conectivo e não o conectivo ou. Aí nesse caso a 2 e a 3 estão corretas, apenas. Letra B. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, a primeira. Zélia Gattai nasceu em São Paulo? Interrogativa, então não é proposição, é sentença aberta. Viva Zélia Gattai. Ó, exclamação aqui. Então, sentença aberta, por ser exclamativa não tem como julgar. Zélia Gattai não foi uma escritora baiana. Você tem um sujeito, tem um predicado, dá para julgar. Então, é uma sentença fechada, que também é chamada de proposição, letra C. E a última, doem seus livros. É uma sentença aberta, porque dá uma ideia de ordem, de imperatividade. Então, não é proposição, não dá para julgar. Próxima, assinale a alternativa que não apresenta uma proposição. Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia. É uma proposição, né? Sentença fechada. Você tem um sujeito, tem um predicado, dá para julgar. Antônio é produtor de cacau. Também é proposição. Tem sujeito, tem predicado, dá para julgar. Próxima, Jorge Amado não foi um grande escritor baiano. Também é uma proposição. Tem sujeito, tem predicado, dá para julgar. E a última, queimem seus livros. Daí ideia de imperatividade. Então já é sentença aberta, não é proposição de jeito nenhum. Letra D, que é a resposta da questão. E a última, a sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita, ele colocou uma forma aqui de simbolizar. Isso aqui já está completamente errado, porque ele diz que é uma proposição e você pode até escolher o erro da questão, porque tem dois. Primeiro erro, tem uma exclamação aqui no final, que torna uma sentença aberta. Outro erro, tem uma frase imperativa, ó, acesse a internet e verifique, está dando uma ordem. Então é imperativa e exclamativa, então não é proposição de jeito nenhum.
Bom, se te ajudou em alguma coisa, deixa seu gostei aí, passa para seus amigos, divulga isso daí bastante. E qualquer dúvida, estamos aí. Até os próximos vídeos, bons estudos, falou e até mais.